No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da depressão. Estima-se que hoje no Brasil temos em torno de 11,5 milhões de brasileiros que convivem com esse transtorno. O Brasil ele lidera na América Latina no ranking de depressão. 322 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem de depressão. O Brasil representa 5,8% desse número. Então veja bem, no mundo inteiro tem 322 milhões. 5,8% desse número é representado no Brasil. Ou seja, a gente está falando de um transtorno com uma incidência bastante alta no nosso país. A depressão é um transtorno de humor. Existem transtornos diferentes, transtorno de humor, transtorno de personalidade. A depressão é um transtorno de humor e que tem uma complexidade de fatores desencadeantes. Esses fatores podem ser genéticos, ambientais, culturais, contingenciais ou mesmo particulares, vivências, experiências. Então não tem uma regra de casualidade, como quase todos os transtornos psicológicos, e ele pode acometer. Tem vários dados estatísticos aí que eu não trouxe para o vídeo não ficar muito extenso, mas assim, estimativas muito altas de porcentagens de pessoas que em algum momento da vida vão conviver com uma depressão. Ela tem fatores genéticos, ela tem fatores ambientais, tem um meio e tem as próprias vivências. Então, às vezes, um luto, que é uma experiência que pode ser vivida, que provavelmente será vivida por todos nós, porque ao longo da vida a gente perde pessoas, tanto para a morte quanto para a vida, né? Pessoas que vão embora da nossa vida. Isso também é um luto, é um enfrentamento. E algumas pessoas podem, a partir de um luto, desencadear um processo de depressão. Ou não. Então, como é uma mistura, uma complexidade de fatores, a gente não tem uma causa raiz geral para todas as pessoas. A depressão, ela pode fundamentalmente ser caracterizada entre leve, moderada e grave. O que diferencia cada um desses níveis, posso falar níveis? Palavra ruim, né? Mas vou usar ela porque eu não tô conseguindo pensar em outra. O que diferencia de uma para outra é o tempo, a frequência e a intensidade com que os sintomas ocorrem. Então, tanto na depressão leve quanto na depressão grave, os sintomas são os mesmos, mas a intensidade, o tempo de ocorrência e a frequência de ocorrência é que vai diferenciar um diagnóstico do outro. De modo geral, a depressão leve, ela pode ser tratada apenas com a psicoterapia, com algumas mudanças no estilo de vida. Geralmente, a gente não precisa de uma medicação, né? Então, a gente às vezes compreende que é um modo de ser mais deprimido, um pouco mais triste, um pouco mais melancólico, mas que não tem uma sintomatologia que interfere na lida do cotidiano ali com a pessoa. Então, aqui ela não precisa de uma medicação, ela precisa só compreender esse modo dela de ser, conseguir integrar isso às suas possibilidades existenciais. Já na depressão moderada e grave, é indispensável o acompanhamento medicamentoso. Por quê? Porque existem fatores neurológicos, orgânicos, hormonais que são alterados quando a pessoa sofre uma depressão. E aí tem toda uma discussão também, né? Assim, é uma alteração no corpo, é uma alteração física que causa uma depressão, ou uma depressão causa uma alteração física e biológica na pessoa? Não se sabe, né? Os sintomas que se apresentam na depressão são alteração na capacidade de sentir prazer pelas coisas do cotidiano, né? E aqui a gente está falando de uma alegria extrema, a gente está falando de um prazer, de fazer as coisas ali, tá tudo bem, né? Quase ninguém tem prazer em lavar a louça, mas a gente lava, porque às vezes o prazer é ver a pia limpa. Então a pessoa perde a capacidade de sentir prazer diante de qualquer coisa. Ela perde também o interesse. Às vezes a pessoa tem um sonho, um plano e de repente aquilo deixa de fazer sentido, deixa de ser tão estimulante, ela não vê muito porquê de fazer tudo aquilo, ela sofre de uma diminuição da capacidade de concentração. A pessoa que sofre de depressão, ela sente muita fadiga, muito cansaço, né? Então assim, não é preguiça, a pessoa tá ali deitada na cama e ela não consegue, ela não tem energia, ela não tem tônus para levantar e fazer o mínimo que seja. Geralmente ela enfrenta
enfrenta problemas de sono, né? Ou insônia ou muito sono. Então, distúrbios do sono são sintomas recorrentes na depressão. Diminuição do apetite é bastante comum, então que as pessoas emagreçam ou que as pessoas se alimentem muito mal, porque às vezes a pessoa se alimenta mal, mas não emagrece, mas ela perde o apetite, perde o prazer, né? O que eu falei, perde o prazer nas coisas mais básicas do cotidiano. Então, assim, comer não tem graça, o asseio dessa pessoa pode ficar comprometido, então às vezes a pessoa deixa de tomar banho, deixa de arrumar o cabelo, deixa de cuidar do mínimo ali da higiene pessoal dela, da casa dela. A pessoa vai abandonando, sabe? Tudo vai perdendo a cor, o sentido, e a pessoa vai deixando tudo pra lá, assim. As coisas ficam meio abandonadas quando a pessoa tá sofrendo um quadro de depressão. Diminuição de autoestima, autoconfiança, referência de si mesmo também é um sintoma comum. Então a pessoa não acredita mais tanto em si, ela acha que ela não vai conseguir, ela acha que não dá certo, ela tem uma tendência de ser pessimista, de achar que pra que adianta, vai dar tudo errado, a vida é ruim, a vida é difícil. E ela começa a ficar comprometida a capacidade dela sentir que ela dá conta, de que ela consegue, de que ela quer fazer as coisas. É uma tristeza que não tem fim, não é uma tristeza como todos nós enfrentamos porque é uma possibilidade humana, é uma tristeza que não tem fim, que não tem nome, que não tem direção. Assim, a pessoa tá triste, mas ela não sabe nem por que ela tá triste, ela só tá triste, ela só tá sem vontade de nada, e isso permanece na vida dela, dia após dia, noite após noite. Não importa que eventos externos aconteçam para essa pessoa, ela continua triste e desanimada com o que se apresenta no entorno dela. É importante a gente dizer que assim, a depressão tem essa característica dessa tristeza, desse desânimo e tal, mas também isso não significa que uma pessoa que está enfrentando uma depressão, ela não sorri, ela não sai de casa, às vezes vai fazer uma coisa, ela não continue trabalhando. Tudo isso tem um modo próprio ali da pessoa de lidar com a depressão. Tem uma certa oscilação de sintomas, tem dia que tá mais forte, tem dia que tá um pouco mais fraco. Os sintomas estão presentes, mas às vezes a pessoa consegue lidar um pouco melhor com eles, né? Então é importante a gente também não ter esse estereótipo de que assim, nossa, a pessoa deprimida, falou que tá com depressão, mas tava rindo lá no almoço na minha casa. Gente, não é assim que funciona. Os cuidados e o tratamento para pessoa com depressão também são a psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico. É importante que os dois caminhem juntos. A pessoa vai tomar geralmente antidepressivos para poder dar uma levantada, aumentar a produção ali química e neurológica para que ela fique mais estável. E a psicoterapia, que tem um dos principais fatores, trabalhar na compreensão daquela depressão, como a pessoa lida com aquilo, aprender ela a se organizar, reorganizar a vida, eliminar algumas coisas que talvez sejam tóxicas para aquela pessoa. Então, uma compreensão geral. A psicoterapia é muito importante. Eu sempre vou falar isso em todos os vídeos. Não adianta só tomar remédio. Em alguns casos, não adianta só fazer terapia. É a combinação dos dois fatores que vai fazer você atingir uma estabilidade. De modo geral, na psiquiatria não se fala em cura de depressão, mas se fala em remissão dos sintomas. Então, você pode ir fazendo o seu tratamento até você chegar num ponto que você quase não tem sintomatologia ou tem pouca sintomatologia, mas você precisa fazer uma manutenção. A incidência de recaída é bastante alta para pessoas que já tiveram episódios depressivos. Talvez você chegue num ponto que você não precise mais de medicação, mas daí talvez você precise continuar ali na terapia, ou você criar um sistema de melhora da sua vida que te protejam, que te deixem um pouco mais blindado de ter um novo episódio. Criar um contexto de vida mais saudável, que não envolva com drogas, privação do sono, você pratique atividades físicas, enfim, o que contempla a saúde para você. E uma coisa muito importante é você sempre estar atento. Uma vez que você já teve um quadro de depressão, existe a possibilidade muito grande de você enfrentar de novo esse quadro. Então, você vai indo ali na lida da vida. Se você vê, isso aqui eu conheço, isso aqui é familiar, já senti esse negócio aqui. Não espera se instalar, já busca ajuda nesse momento. É o cuidado, é a manutenção, é prestar atenção, conhecer a seu respeito, é que vai te ajudar depois que você chegar num quadro ali de remissão de sintomas, você se manter estável e continuar tendo qualidade de vida. Então é possível viver com a depressão ou depois da remissão dos sintomas, é possível você ter qualidade de vida. Você precisa estar atento, isso é um aprendizado, isso é um cuidado que você vai
vai precisar ter ali por toda a sua vida. Mas daí, né, faz parte da vida a gente cuidar da gente. Quem tem depressão, quem não tem... A essência da vida é o cuidado. Não percam as esperanças, se comprometam com o tratamento de vocês, peçam ajuda quando necessário e vamos lá buscar a qualidade de vida que você merece, porque você merece, certo? Um beijo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas a teu redor que sofrem de depressão. Vamos falar sobre isso, vamos nos apoiar, vamos cuidar um do outro, que isso é fundamental para a recuperação de qualquer transtorno psicológico. Um grande beijo e até o próximo.